Sobre diabetes tipo 2, o Dr. Cristiano tá ali no computador, né? E ele tava explicando. Vou filmar até ele aqui para ele falar para vocês, ó. O que é, Dr. Cristiano? A questão do diabético, né, que há um conceito muito equivocado que o açúcar que ele ingere é que vai subir o açúcar do sangue dele. E esse não é um raciocínio tão simples assim. O que o diabético tipo 2 tem é um problema hormonal, na ação do hormônio insulina. Então o problema dele não é o açúcar diretamente falando, é a insulina. É claro que ele tem que ter uma redução do consumo de carboidrato refinado, por quê? Não porque aquele carboidrato vai subir o açúcar dele naquele momento, mas sim porque vai estimular o excesso da insulina, que ele já tem, vai piorar a resistência insulínica dele e aí sim vai causar a elevação da glicemia. Então a gente tem que mudar esse raciocínio que o diabético não pode comer, né? Não pode comer nenhum carboidrato, tem que tomar todo, ele tem que ter uma alimentação equilibrada. Ele pode ingerir carboidrato, mas esse carboidrato tem que estar em conjunto com outros elementos. Ele tem que comer fibras, ele tem que comer fibras, gorduras. ele tem que comer gorduras, ele tem que comer proteínas. É essa lógica que muita gente não entende. E qual é o tratamento do diabetes tipo 2 verdadeiro, da causa? É emagrecimento, através do reequilíbrio hormonal, como se todo emagrecimento verdadeiro acontece, sempre com reequilíbrio hormonal. Então esse é o foco verdadeiro, não é simplesmente tirar o açúcar da alimentação. Sempre diabético, pessoal, falta, não sobra. Sempre que você vai ver a alimentação do diabético, ele tá tirando tudo da vida. Exatamente. E aí o que acontece? Dá efeito contrário, além de dar fraqueza. Esse é o caminho do fracasso, porque o diabético tipo 2, por exemplo, ele precisa ter massa magra para ter uma boa ação da insulina. Aí. O tecido magro ele é sensível à insulina. E quando ele fica desnutrido, ele diminui massa magra, o que piora a resistência insulínica dele. Então a gente tem que tirar o foco da glicemia exclusivamente, né? Que é um foco que a gente tem que ter como secundário, e o foco primário na insulina, na resistência insulínica, que é o verdadeiro problema. Então, é emagrecendo, e emagrecendo como? Comendo bem, não deixando de comer. Né? Esse é o grande equívoco dos diabéticos. Eles estão desnutridos via de regra porque eles são proibidos de comer tudo. Porque virtualmente tudo eleva a glicemia. Né? Mas não é a elevação da glicemia o foco primário. A elevação da glicemia ela é uma consequência do que verdadeiramente é o problema, que é a resistência insulínica, que tem a ver com excesso de gordura corporal. Seja num paciente que está claramente obeso, seja num falso magro, que tem um percentual alto de gordura, apesar de ter um índice de massa corpórea normal. Maravilha. Tem que parar, pensar mais profundamente sobre as questões, deixar de ser superficial para a gente realmente ter eficiência no tratamento e ter resultado. É isso que o Dr. Cristiano está falando, se trata aí de qualidade nutricional, né? Quando você tem qualidade nutricional, o diabético não tem que ter restrição alimentar, ele tem que ter qualidade nutricional. Então, quando ele tem qualidade, sabe combinar os alimentos, ele tem liberdade e ele consegue fazer essa metabolização ideal da glicose, né? E para o hormônio insulina agir bem, estou falando do tipo 2, tá? Tipo 2. Para o diabético tipo 2 ter uma boa ação hormonal, ele precisa de nutrientes. Esse hormônio, para ser sintetizado e para agir, ele tem que se ligar no receptor, e esse receptor ele age a partir de nutrientes. Então, um paciente desnutrido, ele tem uma má ação do receptor de insulina, que é a causa primária do diabetes tipo 2. O diabético tipo 2 acha que não precisa de um tratamento de emagrecimento. Às vezes ele está com excesso de gordura corporal e às vezes ele é um falso magro, tá? E normalmente pessoas com 50, 60, 70 anos, 40, desenvolvem o diabetes tipo 2. Porque aumentam o tecido adiposo, pioram a metabolização da glicose, e não é restringindo e não é retirando que vai melhorar. Melhorar o diabetes, a saúde e o emagrecimento é uma única raiz, combinação alimentar que regula os hormônios.